Salve, salve a luz, salve, salve a luz, salve, salve, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris Jimenez, eu sou Cris Jimenez. Se você está vendo esse canal pela primeira vez na sua linda, talvez triste, talvez não triste, talvez linda vida. Bom, fiquei essa semana sumida aí, não postei nada, fiz nada. Nada de internet, nada de nada, só atendi o pessoal pelo WhatsApp. Então, estou na correria. Resumidamente, como eu sempre gosto de colocar para vocês algumas coisas que acontecem. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Como eu sempre gosto de falar para vocês algumas coisas que acontecem. Agora deu. Como eu sempre gosto de falar para vocês algumas coisas que acontecem. O que aconteceu essa semana? Semana não. Na verdade, eu tenho um tempo aí. Eu tenho um primo que eu gosto muito. E esse primo tá com problema de saúde, tá internado, deu problema nos rins, tá internado, entrou num estado grave. E aí a parentada começou a aparecer, né? Meus primos que moram no exterior vieram pra cá, meus parentes de outros estados, e um desses parentes que está aqui é uma tia que estava em Belo Horizonte, veio pra cá, uma tia que eu gosto muito. Então eu fiquei essa semana meio nessa assistência e na atenção da saúde desse meu primo, tá um negócio tenso, vai, não vai, fica, não fica. Estamos aí nesse aguardo. Fora disso, também estou me preparando para uma viagem. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa viagem, o que eu vou fazer, como é que vai ser, porque é uma história um pouco mais longa, não cabe nesse vídeo aqui eu falar sobre isso. Daqui a pouco sobe outro vídeo das previsões dessa semana, tá? Já pode ver que eu tô com meu tarozinho aqui. E daqui a pouco eu subo um vídeo falando sobre as situações da semana. O que eu quero falar sobre hoje, que vocês viram aí no tema do vídeo, que é sobre o Templo de Salomão, senhor Edir Macedo. Então, eu fui lá visitar, que essa minha tia é evangélica, e aí ela queria conhecer o Templo de Salomão, como é que era tal. Eu já queria ter ido lá ver como é que era, não tive oportunidade, aproveitei a titia, fui lá ver como é que Edir Macedo faz feitiço. E realmente, assim, vamos tirar de lado roubalheira, dízimos, todas essas coisas negativas que nós escutamos da igreja, vamos tirar e vamos olhar com um olhar mais observador, com um olhar de aprendizado. Todos os locais nós aprendemos, né? Partiu eu para uma aula com o Edir Macedo. Vamos lá. Eu percebi que muitas coisas, por exemplo, que eu falo neste livro daqui, Livro dos Arcanjos, e muitas coisas que eu falo na questão de espiritualidade, são muito bem aplicadas pelo Edir Macedo, sim. E aí dá para entender até por que ele chegou onde ele chegou. Vou explicar o início para vocês entenderem. Vamos lá. Chegamos ao Templo de Salomão. O culto era 7 horas da manhã, era a causa dos impossíveis. Não, ele já conseguiu uma boa causa dos impossíveis, que é eu sair da cama 4 e pouca da manhã para levar minha tia lá. Então eu saí da cama 4 e pouca da manhã, ele já conseguiu um impossível. Vamos lá. Chegamos lá, aí o que acontece? Você não pode entrar com celular, você não pode entrar com nada de metal, absolutamente nada de metal lá. É uma revista rigorosa, todas as portas têm seguranças, todas as portas têm assim, aliás, só as portas não, o templo inteiro tem uma vigilância, eu diria que tem generais, eu não digo nem seguranças, eu digo que tem generais em todo o templo, atento aos seus passos e àquilo que você está fazendo, câmeras por todos os lados. Então quando você vai entrar, você passa por uma revista, né, para ver se você não está realmente carregando o celular. Não pode se alimentar. A partir do momento que você entrou na área do templo, e eu não estou dizendo na área do templo dentro da, vamos dizer assim, entre aspas, da igreja em si, tá? O limite do templo, a primeiro portão para cá, você não pode carregar absolutamente nada de alimento, nada. Esse culto que eu fui, que era das 7 horas da manhã, era em jejum, né? E eu, como uma boa observadora, fui em jejum. Vamos obedecer tudo, que eu quero ver exatamente como é. E para você ver exatamente como é, você tem que entrar no espírito da coisa. Fui lá, fiz meu jejumzinho, entrei lá. Uma fome do caramba, começou a me dar 8 horas da manhã. E entramos, o culto era 7. Quando eu passei para a revista que a gente sobe
e entra para o templo, primeira coisa que eu observei, extrema limpeza. Segunda coisa que eu observei, as pessoas falavam muito baixo, você não via ninguém falando alto, e dentro do templo não se conversa. Tem lá os obreiros para te direcionar e você não conversa dentro do templo. Existem telões, né, espalhados pela igreja, para que se você tiver igual eu, uma míope lascada e não conseguir ver o palco, você olha pelos telões que são gigantes, dá para você olhar o pastor falando ou os pastores, dependendo do culto. Então tem os telões. Então antes de começar o culto tem música ambiente, instrumental, os painéis, os telões passam imagens de flores, imagens de plantas, coisas tudo para tranquilizar a sua mente. Existe uma gravação que fica de tempos em tempos entrando, dizendo, isso é uma casa de Deus, não converse, permaneça em silêncio, permaneça em oração, o silêncio é uma prece. Para se conectar com Deus, fale com seu coração e não com a boca. Resumidamente era isso, tá? Então, as pessoas estavam realmente integradas naquele ambiente, em silêncio. Aí tinha, como eu não acompanho a Universal assim direto, eu não sei muito bem. Mas pelo que eu entendi, já existia um tempo que tá um negócio lá que estava com um pano de saco nas costas, que é colocado dentro da igreja. E isso era um sinal de dedicação, de jejum, de alguma coisa que eles estavam fazendo lá, de algum propósito que eles tinham colocado. E esse pano de saco também era um dos símbolos desse propósito. Não me pergunte detalhes porque eu não pesquisei e eu só estava observando assim a maioria das pessoas. Aí, no horário exato, o culto começa, né? Começa a reunião, eu chamo de culto, chamo de reunião. Na hora exata começa a reunião. E aí ele vai explicando, ele falou os propósitos daquela reunião, tudo. Mas no decorrer de todo a reunião, o culto, as pessoas permaneciam em respeito total. Sabe o que é respeito? Respeito total. Aí eu abro aspas aqui. Que na regra que tá lá, depois se vocês quiserem ver algumas fotos, entre no meu Face, Cris Gimenez, ou no meu Instagram, @CristianeGimenez. Eu postei algumas das fotos lá. O que acontece? Tá lá, escrito na placa lá, não entre com o celular, não se alimente, mantenha-se em oração, aquela coisa toda, né? O que você percebe é que as pessoas respeitam. Essa mesma placa, não entre com o celular, eu já vi em vários templos. Templos Hare Krishna, templos de Umbanda, templos de Candomblé, locais sagrados, mesmo às vezes espaços esotéricos de bruxaria. Eu sempre vejo essa placa, é uma placa permanente em vários locais, e eu observo que 60% das pessoas não fazem o que está ali, elas vão, mas deixam o celular ligado, no som, a piorar, no som, atendem no meio, às vezes, do rito, às vezes atendem no meio do local. Conclusão, uma falta de respeito total. E lá eu não vi isso. É uma lavagem cerebral dos pastores ou do Edir Macedo? Será? Fiquei pensando. Ou será que realmente aquelas pessoas estão ali diante de um propósito? A forma como eles falam lá, esse pastor específico, eu não vou lembrar o nome, mas a forma específica como ele fala do comportamento dentro de um templo, do que é você participar de uma reunião, o que é você estar no local espiritual, a forma como ele fala é a forma como eu vejo boa parte das lideranças falar. Mas qual que é a diferença? Por que ele consegue e nós não conseguimos? Porque eles enfatizam que você só vai conseguir através de você. É isso. Ele mesmo fala lá um momento lá da reunião, ele fala, olha, aqui é um espaço sagrado. Olha a palavra, espaço sagrado. Nós usamos essa palavra muito. Aqui é um espaço sagrado, é um templo de Deus, é uma situação. E aqui você tem a oportunidade de abrir portas. E eu estou aqui para abrir essa porta. Você quer passar? E para passar você precisa se despojar. E aí ele fala da questão do dízimo, fala da questão do você dar o melhor. E aí eu entendo até que as pessoas interpretam de forma muito errada, às vezes, dar o melhor. Dar o melhor não é dar tudo o que você tem, é dar o melhor que você tem, que é diferente. Às vezes não é a quantidade de dinheiro, mas como você ofertou esse dinheiro.
que é diferente também. E essa parte eu prestei atenção. Né? Claro que assim, eu com o estudo que eu tenho e com as participações que eu tenho em vários locais de espiritualidade, facilita a minha compreensão e às vezes dificulta a compreensão de quem não procura realmente uma leitura, de quem procura realmente não entender. Mas, a partir do momento que ele cercou aquele local onde não se entra com nada, você não se alimenta lá dentro, você não entra com o aparelho eletrônico, você só tem aquela música ambiente, você só tem aquilo dali, os primeiros instantes fica difícil, mas depois a sua mente ela vai meio que acalmando, a sua mente vai acalmando com o ambiente. Você vai se centralizando com o ambiente. Então, se você se centraliza, você está pronto para pedir. Se você está pronto para pedir, você está pronto para receber. Chegamos a um denominador comum. Essa é a primeira parte. Acaba a questão do culto e as portas do templo são fechadas. Ninguém entra, ninguém circula e não vê ninguém. Você não vê ninguém falando alto. Fechamos esse momento por enquanto. Fomos ao segundo momento, que fomos visitar lá o Jardim Bíblico, né? E aí, assim, você sai do templo, tem uma tenda, você compra o ingresso, né? O ingresso tá R$35. E para pessoas com deficiência maiores de 60 anos é meia entrada. Muito bem pago, por sinal. Cris, mas ele é um explorador, né? E, gente, ele gastou dinheiro para construir, dá dinheiro para a igreja quem quer. Vamos combinar? Então, sem mimimi no meu vídeo, sem mimimi, ok? Bora lá, continuamos, vamos lá. Eu paguei com gosto, porque eu queria conhecer. E queria aprender, porque se ele tá lá, eu quero saber como que funciona a mente de uma pessoa dessa para ele chegar nesse ponto. Partiu com tia Cris e partiu com a tia da Cris para o Jardim Bíblico. Bora lá passear. Tirei as fotos, aí nesse momento você pode tirar as fotos. Aí tirei as fotos, tirei a foto do templo por fora, aquela coisa toda, e toca para o Jardim Bíblico. É uma viagem no tempo. Eu sou uma pessoa fascinada pelo Antigo Testamento e não escondo para ninguém que muitos dos meus ritos são do Antigo Testamento. Muitas coisas eu me baseio no Antigo Testamento, até porque eu trabalho com a magia de Salomão, magia de Davi, que é o que está aqui nesse livrinho, caso uma hora você resolva tirar o escorpião do bolso e comprar. Aí você chega lá, tem um pastor vestido a caráter da época, né, com as roupas da época. Você tem ali todo um ambiente ambientado no Antigo Egito e uma taberna montada como montavam os antigos levitas, segundo está nos livros antigos. E aí, passado um tempo, o cara vem e tal, explica por que é o passeio, explica qual é o propósito e tal, e você começa então a sua viagem no tempo. Ele montou realmente como se fosse um deserto, como está descrito no Êxodo, tudo bonitinho, aquele tipo de areia, aquele tipo de vegetação, tem ali. E aí ele montou um tabernáculo. Pra quem não sabe o que é o tabernáculo, entre aspas, é uma igreja, tá? Pra você entender, é uma igreja. E com os tecidos, ele teve o capricho de trazer os tecidos, né? Fazer os tecidos como era na época mesmo. E aí a primeira coisa que você recebe é uma aula sobre sacrifício animal. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Talvez o candomblé, né? Religião discriminadíssima por aí. E outras religiões que fazem sacrifícios de animais. Vegetarianos agora vão ter um infarto no meu vídeo. Falarei de sacrifício animal. Falarei de sacrifício animal. E o que ele fala lá sobre sacrifício animal é a minha ladainha de sempre. Quando alguém fala, quando às vezes no jogo, em algum lugar aponta que talvez seja necessário algo do gênero, ou soltar um animal, ou às vezes até sacrificar o animal, dependendo do que a pessoa tem, de como é, né, da linha que ela tem que trabalhar, às vezes é necessário. E aí eu escutei a mesma explicação que eu dou com outras palavras. A mesma. Isso aqui é a mesma? A mesma. Tem lá na porta lá, os bichinhos lá. Aí alguém é escolhido entre o grupo que está lá, entra de 40 em 40 pessoas. Alguém é escolhido, então ele explica, né? Que o sacrifício animal, os animais tinham que ser perfeitos. Não poderia ter defeito nenhum, tinha que ser um macho, pelagem perfeita, o corpo tinha que ter perfeito, não tinha que ter nenhum defeito. E aí a pessoa entrava com esse animal no tabernáculo, e aí tem a primeira pira de fogo. É uma pira gigante, tem foto lá no Instagram, no Face, tem uma pira gigante. E aonde o que acontece? Quando a pessoa adentrava o tabernáculo,
ela já ia confessando os seus pecados. Ela já ia mentalizando aquela coisa. E quando chegava no tabernáculo, ele pegava, colocava as duas mãos sobre o animal. Não tem nenhum animal aqui? Nenhum animal. Tem um animal aqui, peraí. Achei um animal. Então, o que acontece? Como é que é feito? Vamos encenar, Lídia Maria. Olha para mim. Como que era feito isso? Colocava-se as duas mãos sobre a cabeça do animal, olhava-se no olho do animal e você começava a confessar todos os seus pecados para Deus. Todos os seus pecados para Deus. Para que este animal absorva os seus pecados. Quer dizer, a energia do animal positiva era transferida para você e tudo aquilo que você tem de negativo era transferido para o animal. Os seus pecados, as suas escorregadas, as suas maledicências, o seu orgulho, a sua prepotência, tudo era no olho do bichinho, do animal. E aí, após isso estar tudo pronto, né? Ele ter ungido o animal, pegava-se o sacerdote, segurava o animal aqui, assim, segurava a cabeça dele, assim, foi explicado tal, e o cara pegava, passava a faquinha no pescoço do animal. E aí tem uma bacia embaixo que recolhia este sangue do animal. E quando este sangue, esse sangue, ele era reservado, o animal aceito era colocado ali, e aí nós vamos para outra parte, reserva-se o sangue. Nós vamos para uma outra parte do templo, onde tem os pães, são 12 pães, representando as 12 tribos daquela época. E aí dentro desse negócio aí, o que tem? Tem uma outra pira. E nessa outra pira, né, tem aí antes que se fez o sacrifício, passou do sacrifício, tem tipo uma outra bacia de bronze grande, que era onde se lavava as mãos. O sacerdote lavava as mãos, lavava os pés, que os pés estariam sujos de sangue. Então ele lavava porque ele não poderia entrar com aquele sangue todo nas mãos lá. O sacerdote tinha que ser muito honesto consigo mesmo, porque se de alguma forma aquele sacrifício não fosse aceito, o sacerdote era morto. Lavou as mãozinhas, foi para dentro. Aí tem assim, essa é a parte interessante. Tem o candelabro de 7 velas desse lado. Então você imagina, o candelabro de 7 velas está aqui. Desse lado aqui tem a representação das 12 tribos de Judá aqui, né, com as coisinhas aqui. E aqui no meio tem uma outra pira. Conclusão da história. Aquele candelabro com aqueles 7 pontos de luz não poderia apagar. Se apagasse, o sacerdote morria. E aqui estavam os pães e aqui estava. Então ele pegava aquele sangue, ele pegava a brasa daquele animal que morreu. Então o animal ia virar cinzas. Ele pegava aquela brasa, colocava ali embaixo daquele negócio e colocava um pouco do sangue, um pouco das coisas do animal ali dentro. Conclusão da história. Se a fumaça subisse reto, o sacrifício era aceito. Se a fumaça contaminasse o ambiente, se espalhasse pelo ambiente, Deus não tinha se agradado do sacrifício. E aí o sacerdote morria também. O cara também morria, tá? O cara que, né, não deu o animal perfeito, Deus não aceitou o sacrifício. Significa o que isso? Eu entendo que a questão da confissão do que você fez, confissão entre aspas, tá? Aquilo que você considera errado, que te incomoda, se você não confessou tudo, se você realmente não foi sincero, se realmente você não foi uma pessoa leal dentro daquilo que você está fazendo, a espiritualidade vai apontar que você mentiu. O sacerdote não foi capaz de ver que aquela pessoa era mentirosa, vai morrer por isso. Passado este momento, aquele sangue da bacia vai para uma terceira etapa. Lá dentro tem a Arca da Aliança. Deixa eu mostrar a Arca da Aliança para vocês. Olha só, fiz questão de comprar uma réplica da Arca da Aliança. É isso daqui, olha. Tem um símbolo aqui no meio, que não vai dar para aparecer direito por causa da luz. Mas ó, é isso aqui a arca. Só que a diferença é que a minha arca, ela abre para cima. A arca de lá, ela abre assim. Era isso aqui. E dentro da arca, que na minha arca não tem uma representação do maná, que é o pão que cai do céu. Tem uma representação da tábua dos 10 mandamentos. E uma representação de um cajado, que é um cajado de amendoeira.
que era um cajado de poder na época. Agora, olha o detalhe. A Arca da Aliança, ela é feita com 2 querubins. Existem 2 querubins aqui, que são uma hoste de arcanjos, né? Vem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Os querubins são considerados uma ordem angelical muito próxima de Deus. Agora, a minha arca não quer fechar. A minha arca agora... Deixa eu encaixar minha arca aqui. Peraí. Minha arquinha aqui. E aí, o que acontece? Aqui no meio, aqui, ó, no meio desses anjos aqui, é que vai ser aspergido o sangue do animal. Vai, arca, fecha, fechou. Fechou. Ó, aqui no meio, ele vem com a bacia de sangue e vai aspergir aqui no meio o sangue daquele animal. Gente, resumidamente, já tem mais de 20 minutos de vídeo, o que eu vou dizer para vocês? Que ele falou muito sobre a questão da oferta e de uma oferta perfeita. E naquela época era o melhor bicho. Podia ser uma ovelha, podia ser um pombo, podia ser uma rolinha, podia ser qualquer coisa, animal perfeito. E às vezes a gente acha que dar o sacrifício é dar altas quantias de dinheiro. Não é. É dar o melhor que você pode dar naquele momento para que aquela espiritualidade faça acontecer. E se eles não dessem o melhor para a espiritualidade, eles não tinham o melhor. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade de dar o melhor. Quando é algo da espiritualidade, é sempre o resto que sobra e não o melhor que ela tem dentro de casa, né? Se ela tem 10 maçãs, ela vai pegar uma maçã lá que ela acha mais bonita, que ela acha bonitinha e vai oferecer. Ela não vai oferecer a maçã mais bonita, a melhor maçã, aquilo que é de melhor na espiritualidade. Então eu entendo que a prosperidade de lá é isso, é dar o melhor. E aí ele falou várias outras coisas durante esse passeio, explicando sobre os significados dessa arca aqui, que é o principal ponto, o auge do coisa, que é a Arca da Aliança, né? Então ele fala o seguinte, que você não pode alcançar nada em vida se você não tiver uma aliança com o Espírito. Se você não tiver uma aliança com o seu lado espiritual, se você não se dedicar ao seu lado espiritual. E ele não está mentindo. Isso em todas as religiões acontece a mesma coisa. Se você não faz uma aliança com a Igreja Católica, se você não faz uma aliança com aquilo que você acredita no meio espiritual, você não vai alcançar nada. E se alcançar, é muito efêmero. Daqui a pouco termina e você está no mesmo lugar onde você começou. E muitas pessoas se recusam a primeiro engrandecer o lado espiritual para depois engrandecer o material, esquecendo que essa matéria que nós somos é a maior prova de efemeridade que nós temos. É a maior prova de finitude que nós temos, é o nosso corpo carnal. É isso aqui, ó. Isso aqui já era, gente. Quantos mais os dias passam, menos você tem. Menos você tem. Pode cuidar, fazer plástica, o que você quiser, para poder remodelar, mas a realidade é uma só. A finitude é para todos. E o que vai sobrar é o espírito. Pronto. Aí nós fomos no museu, onde tem várias peças que eles conseguiram lá, algumas réplicas muito legais, né? E depois disso você passa no Jardim das Oliveiras, né? A oliveira é uma árvore muito sagrada, o óleo de oliva é muito sagrado, e ele também dá uma aula sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso depois um pouco, mas eu queria deixar para vocês essa ideia do silêncio, da contemplação interior e de dar o melhor, que é a principal lição que eu aprendi naquele sábado. Então valeu muito a pena. Se você estiver em São Paulo ou vier para São Paulo, dá um pulo lá, escute aquela aula de história que você vai aprender bastante. E se você não ficar com olhos críticos, o Edir Macedo é isso e aquilo, e começar a olhar com o olho de quem quer aprender, você vai ver que muita coisa você vai absorver. Daqui a pouco as previsões estão no ar aí, crianças, fiquem na luz e a tia Cris volta aí em breve com outro vídeo. Abençoados sejamos todos essa semana pelos anjos e arcanjos e que você fique na luz cada dia mais. Tchau!